Bem-vindo, vamos nessa jornada. A gente tem estabelecido as quartas-feiras, né, como quartas de fundamento. Só para a gente entender que a gente vai tratar nas quartas-feiras de assuntos que são básicos, gente. O que é fundamento? Fundamento é algo básico, faz parte de uma estrutura para me manter de pé. Não, se esse prédio aqui, eu sempre falo isso, eu não vou me cansar de falar, mas você precisa entender, sabe? E esse prédio aqui, ele só está de pé porque ele tem um fundamento que ninguém vê, um fundamento que é invisível, né? Mas ele está de pé. Você está aí sentado tranquilo porque tem um fundamento. Esse fundamento, esse alicerce. Então, quando eu chamo de quartas de fundamento, eu quero te falar que todo fundamento ele tem uma composição. Por exemplo, o fundamento desse prédio ele é composto, né, de quê? Areia, pedra, é ou não é? Cimento, ferro, não é isso? O fundamento desse prédio tem uma composição. E quando eu digo quartas de fundamento, é porque a gente vai falar aqui de assuntos que são básicos, mas que eles compõem o fundamento da nossa vida cristã. São assuntos fundamentais, eles são o fundamento da nossa vida cristã. Nós podemos, por diversas áreas aí, fundamentando você. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que você vai ouvir aqui a quarta-feira, toda quarta, é importante, porque você guarde, você vai construindo a tua base. É com base nisso que você vai se posicionar. Se eu não tenho fundamento, eu não tenho base, eu não tenho como me posicionar. Amém? Então, dentro de diversos assuntos, né, o assunto sobre o Espírito Santo é fundamental. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não, a gente precisa aprender muito sobre o Espírito Santo, sobre a obra que ele vem realizar na nossa vida, a participação dele na nossa... Meu Deus, é tudo. O Espírito Santo, aí tem o lema aí das movidas pelo Espírito, né? Que sem o Espírito Santo não dá. Não dá porque é ele que convence, está escrito, é ele que convence o homem da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém se torna uma nova criatura, é obra do Espírito Santo. Lógico, Jesus fez uma obra na cruz, mas quem traz esse convencimento, quem traz essa revelação é o Espírito Santo. É quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai continuar, do pecado porque os homens não creem em Deus. Olha aí, quem convence o homem a crer em Deus é o Espírito Santo. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo já fez um trabalho no coração dela, gente. Então, desde o início da nossa vida cristã, até no final, quando você vai ver da glorificação, a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, o Espírito Santo trabalhando no nosso aperfeiçoamento diário. Espírito Santo, da gente poder aprender que ele é uma pessoa e nós precisamos ter relacionamento com ele. É o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo em nós, no nosso dia a dia, para nos ajudar, o nosso auxiliador, o Paracletos, como está escrito no livro de João. Eu vos enviarei um auxiliador, um Paracletos, alguém para estar com vocês. De modo geral, para a gente entender o Espírito Santo, ele é o nosso personal trainer. É aquele que está conosco. Não é ele que vai fazer o exercício, mas ele está ali para te auxiliar em tudo. Porque, na verdade, você tem a tua parte a fazer. Então, eu costumo olhar dessa maneira e eu e você precisamos aprender da obra que ele vem realizar na nossa vida. De nós andarmos no Espírito, mortificando a carne. Não tem como, gente. Sabe, se eu não entendo a minha relação com o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou te falar. Se eu não entendo de maneira bem clara a minha relação com o Espírito Santo e a obra que ele vem realizar na minha vida, eu corro o risco de me tornar um cristão, porque eu criei em Jesus, porque eu recebi a Jesus, mas eu não cresço, eu vou ser um cristão carnal para o resto da minha vida. Não tem maturidade, porque a carne está em alta. O que é um cristão carnal? A carne é alta. E qual é o remédio para a carne alta? Andar no Espírito. Ter esse entendimento de quem é o Espírito Santo e da minha relação com ele, que eu me tornei uma nova criatura e agora eu preciso crescer no entendimento da minha relação com o Espírito Santo, me capacitando. Isso aí é o básico do básico. Número 1, me tornar nova criatura. Número 2, ser cheio do Espírito Santo.
Então, essa obra que ele vem realizar na nossa vida é uma obra dupla. Primeiro, ele vem habitar em nós, nos tornando novas criaturas, e depois o batismo no Espírito Santo. Eu estou batendo mais nessa tecla aí. Mas a gente tem que entender que andar no Espírito, o Espírito Santo é a solução para a vida na igreja. Solução para tudo. Andar no Espírito. Aqui em Gálatas mesmo, abre aí tua Bíblia, não está aqui? Mas eu quero ler esse texto com você. Olha só como é que o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui em Gálatas essa obra do Espírito na nossa vida. Ele vai falar de frutificação, né? Olha só, no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ler aqui, eu quero ler a partir do verso 16. Quem achou, diga achei. Legal. Olha como é que está aí. Digo, porém, andai no Espírito e... Como é que está aí? Jamais satisfarei os desejos. Concupiscência é desejo, inclinação. Então ele está dizendo, se você andar no Espírito, você não vai se curvar à inclinação da carne. Não vai se curvar. Agora, olha como é que ele vai colocar no verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que ele está dizendo? A carne luta para que você faça a vontade dela. O Espírito luta para que você faça a vontade dele. Então, deixa eu te falar, existe uma luta acontecendo. Agora, você sabe aonde essa luta está acontecendo? Sabe? Dentro de você, no teu interior. Existe uma natureza humana, carnal, que tem os seus desejos, as suas concupiscências, as suas satisfações, as suas necessidades, orgulho, natureza humana, soberba, natureza humana, justiça própria, natureza humana, eu sempre estou certo, natureza humana. Tudo isso está dentro de cada um de nós. Tudo isso. Mas, se você é uma nova criatura, também tem um ser espiritual aí dentro de você, querendo sobressair. Então, está dizendo, essa luta, ela está acontecendo. Essa luta não acontecia antes de você se tornar uma nova criatura. Porque antes você estava totalmente entregue à carne. Então, não tinha luta. Você andava na carne e andava mesmo. E acabou, e ponto final. Agora não, agora tem uma luta. Se tem uma luta acontecendo dentro de você, sinal que você se tornou uma nova criatura. Se você muitas vezes tem vontade de fazer uma coisa, mas você sabe que não é certo e você fica lutando, parabéns, você é uma nova criatura. Porque aquela história de eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, eu falo mesmo, eu sou crente, mas não sou bobo, você acha que está precisando nascer de novo. Porque a nossa jornada é essa. Guerra o tempo todo, é o que ele está dizendo. Um está lutando contra o outro para que um não faça a vontade do outro. Cada um puxando para o seu lado. É um cabo de guerra dentro de mim e de você. Aí ele vai falar assim no verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás sobre a lei. Legal. Agora ele vai falar da obra da carne. O que é a obra da carne, gente? Então vamos ler aqui. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, sabe, intriga, confusão, dissensão, inveja, bebedice, glutonaria e coisas
semelhantes a estas. Agora, olha a declaraçãozinha dele no final do verso 21. A respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. Então, o que é a obra da carne? A obra da carne é aquilo que eu faço quando a carne ganhou a guerra. Lembra da guerra? Lembra da guerra, sim ou não? Então, pronto. Aonde você vê a manifestação disso aqui? Inveja, ira, ciúme, contenda, dissensão, facção, inimizade, desentendimento. Aonde você vê isso aqui, significa que a carne está ganhando. Manifestação de carne. Não tem como ter, por exemplo, uma inimizade entre pessoas sem que a carne não esteja ganhando, porque isso é obra da carne. Não tem como ter traição, não tem como, se a carne não estiver em alta, porque isso é obra da carne. É obra da carne. Então, o que é a obra da carne? A guerra aconteceu e, infelizmente, o espírito perdeu. A carne prevaleceu. E aí eu acabo praticando a obra da carne. Mas não adianta lutar contra a prática do lado de fora. Tem que lutar dentro. Eu tenho que ganhar essa guerra antes de se tornar uma prática, um ato. E essa guerra eu ganho fortalecendo o espírito e deixando a carne pequenininha. E aí depois, a partir do 22, ele vai começar a falar do fruto do espírito. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, olha aí, ó, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o que é o fruto do Espírito, pastor? O fruto do Espírito é aquilo que acontece quando o Espírito ganha. Então, onde você vê manifestação disso aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, aonde você vê isso aqui, Espírito está reinando. E aí eu preciso me perguntar, porque essa guerra está acontecendo, o que tem reinado mais na minha vida? Porque a carne, queridos, ela é sorrateira. E ela apela sempre para o prazer nosso. A força dela está no prazer. Está na sensação de que eu sou melhor, está na sensação de que eu estou certo, está na sensação de que o outro é que está errado, está na sensação de um prazer momentâneo, temporário, passageiro, que é rápido. A carne em alta só causa desgraça. Então, muitas vezes, o espírito, para reinar, a carne vai ter que sofrer, e é tudo que a gente não quer. É engolir o sapo, a rã, a perereca, o girino, a família do sapo inteira. Ninguém quer. Mas é o comportamento que faz o espírito reinar e dar vitória. Mas não tem como eu achar que vai manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, do nada. É fruto do Espírito. O que é fruto? Resultado de algo que foi semeado e cultivado. Não, o Espírito já foi semeado em você. Não é você que semeia, mas é você que cultiva. O problema, às vezes, da árvore não frutificar não é como plantou, é como está sendo cultivada. O Espírito precisa de um ambiente próprio para ele frutificar. Então, essa obra do Espírito Santo na nossa vida é que vai nos transformando. E ele ainda diz assim, ó, lembra que lá em cima, ele falou que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus? Lembra? E olha como é que ele termina o fruto do Espírito. Contra essas coisas, não há lei. O que tem a ver, pastor? Não herda o reino de Deus e contra essas coisas não é lei. É porque quando eu entro na carnalidade, eu acabo me tornando refém da lei. E pela lei ninguém pode ser salvo. Agora, quando eu entro no Espírito, então eu estou na graça.
Aí eu vou entender que eu sou tão falho quanto o outro. Então, contra mim não tem lei, porque eu não estou julgando ninguém. Não tem condenação. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo é dependente da mesma graça. Uns erram de uma maneira, outros erram de outra maneira, mas todo mundo é dependente da graça e do favor de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Pastor, mas eu não falto um culto. Que bom para você, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Nem eu. Mas você é pastor, não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Somos dependentes da mesma graça. Quem está entendendo isso? A obra que o Evangelho tem para fazer na nossa vida é uma obra de transformação. E quando eu estou sendo transformado, eu não me preocupo em ser melhor do que ninguém, a não ser do que eu mesmo fui ontem. A minha guerra é contra mim, eu quero ser melhor do que eu era semana passada. Eu não quero ser melhor que a Monique. Cada um está na sua jornada. Então, a gente tem que ter... Agora, olha o que ele vai falar no 24, para a gente fechar essa parte. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Crucificar é algo fácil, é agradável, não é agradável, entenda de uma vez por todas, querido, manifestar fruto do Espírito é sacrificial, vai doer, dói mesmo, crucificação dói. Crucificar a carne não é algo fácil, é todo dia. Então, essa obra que o Espírito Santo ele vai fazendo na nossa vida de transformação, como resultado da sua habitação no nosso interior, amém? E aí, gente, uma segunda obra é o batismo no Espírito Santo, que é outro também, é uma segunda obra do Espírito Santo, mas não menos importante, que ele opera na vida de todo aquele que nasceu de novo. E a gente estava conversando sobre isso, né? A gente começou a falar na semana passada o que é o batismo no Espírito Santo, e a gente começou pelo livro de Lucas, né? Não foi isso? 24, 49. Aí. Eis que envio sobre vocês o quê? A promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. A gente conversou sobre isso. Então, para a gente poder entender o que é o batismo no Espírito Santo, é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem para viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que não tem como, né? A gente não vai viver a fé e servir a Deus como tem que servir sem a capacitação, sem o batismo no Espírito Santo. A gente conversou, inclusive, sobre a ideia, né, muitas vezes errada, que as pessoas têm, né, muito divulgada na igreja, de que eu estou buscando, de que eu estou esperando, que o batismo no Espírito Santo, um dia, talvez, o anjo vai chegar à minha vez, e eu vou ser batizado. Não é isso, gente. Não é isso. O Espírito Santo ele já foi derramado sobre a igreja. E o batismo no Espírito Santo é direito de todo aquele que nasceu de novo. Só para você ter uma ideia, o batismo com o Espírito Santo, ele veio 50 dias depois da obra da cruz. Então, você falar para mim que está esperando o batismo no Espírito Santo, talvez é a mesma coisa que você falar para mim, não, eu creio em Jesus, eu recebi a Jesus e agora eu estou esperando para ser salvo. Faz sentido isso? Não faz sentido. Uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Então não tem essa, estou tentando ser batizado. Não, assim como você tomou posse da salvação, você precisa tomar posse do batismo no Espírito Santo. É seu por direito, já está disponível e ele já foi derramado. É uma nova plenitude. Se é uma nova plenitude para eu viver a fé, preste atenção. Se o batismo no Espírito Santo é uma nova plenitude, é um revestimento, uma capacitação para que eu possa viver a fé, faz sentido ele no início da minha jornada de fé ou no final da minha jornada de fé? Claro que é no início.
Não faz sentido algum. Eu estou há 20 anos na igreja esperando para ser batizado no Espírito Santo. Então, eu já te digo, se você não desfruta do batismo no Espírito Santo, você está há 20 anos vivendo uma jornada cristã pesada. Porque o batismo no Espírito Santo torna as coisas leves. Abre o teu entendimento espiritual e te capacita não só a viver a fé, mas servir a Deus. Principalmente para quem serve. Quem serve a Deus não é batizado no Espírito Santo, eu queria entender como consegue. Aí a gente está servindo a Deus na força do braço, por isso que se torna cansativo, frustrante, não tem ânimo, porque eu estou na força do braço a qualquer momento. Gente, presta atenção. Servir a Deus sem ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa que rodar com o motor do teu carro sem óleo. Vai bater motor, hein? Não vai aguentar. Servir a Deus é uma bênção, mas exige um certo tipo de comportamento, porque você lidar com pessoas não é fácil. Ah, pastor, eu adoro. Eu também gosto pra caramba de pessoas, mas dizer que é fácil não é não. As pessoas são chatas. E eu também sou um chato. Eu também sei. Você já parou para pensar que a pessoa que você acha chata também te acha chato pra caramba? Não, a gente sempre pensa que chato é o outro. Você já parou para pensar que essa pessoa que você tem queixa dela, de repente ela também tem queixa de você? Não, mas a gente só pensa no nosso lado. Mas a jornada de servir a Deus é difícil, gente, é boa. Mas sem o Espírito Santo, eu quero só te dizer, é impossível. É por isso que a gente vê um montão de gente abandonando a fé, abandonando a caminhada. Ah, pastor, não quero mais isso aqui para mim, não, vou me embora daqui, tal. Pronto, largou. Já largou. Meu Deus, já largou. Eu não vou largar. Ele me chamou para servir a Ele, cara. Ele vai me ajudar, eu vou agarrado com o Espírito Santo até o final. E o pessoal aqui, que é mais antigo com a gente, sabe que por causa de cesta básica eu já quase apanhei na porta da igreja. Foi ou não foi? Quem estava lá sabe. Me xingaram. Me xingaram, porque não sei o quê. Vou-me embora, não vou mais. É mesmo? Até onde você vai? Então, se perguntarem para você, é Jesus, vai morrer ou vai negar? Eu vou negar. É igual o Paulo Henrique, quando eu ia levar ele para tomar vacina, pô. Paulo Henrique, tu é um homem, um saco de batata? Um saco de batata. Que isso, cara? É bom de ser mais velho, é isso. Então, só para você entender, não tem como largar. Mas eu preciso dessa capa. Gente, essa capa, Espírito Santo, é um revestimento que vai te fortalecer, te capacitar a servir a Deus no poder do Espírito. Vamos botar óleo nesse motor. Vamos botar óleo nesse motor. Eu estou te falando, se você serve a Deus aqui nessa igreja, eu sou seu pastor te dizendo, você não é batizado no Espírito Santo, você tem que ter isso como top número 1 do teu checklist. Cara, eu não vou descansar enquanto eu não... Cara, eu vou falar disso aqui. Como receber, tomar posse pela fé, vou falar. Mas você não pode continuar tranquilo. É a mesma coisa. Será que você estaria tranquilo rodando com o teu carro sabendo que o óleo acabou? Você está tranquilo. Você ia ficar como? Não, fala para mim, você ia ficar como? Se você descobre que o motor do teu carro, por favor, se você descobre que o motor do teu carro, você está andando com o teu carro, aí você descobre que o motor do carro está sem óleo, o que você faz? Primeira coisa que você faz, fala mais alto, para. Então quero te dizer, se você está servindo a Deus e você não é batizado no Espírito Santo, alerta, porque vai quebrar. É a mesma coisa. Estou fazendo uma analogia aqui para você entender. Você tem que estar num desespero santo, cara. Não, tem que botar óleo nesse motor, querido. Tem que botar óleo nesse motor, não dá. Eu estou falando por experiência própria. Eu demorei anos para ser batizado no Espírito Santo porque eu não tinha um entendimento correto. Eu estava esperando.
Porque eu aprendi que era para esperar, que um dia talvez um anjo ia cantar minha pedra na fila da... Não saia da fila da promessa, não, meu irmão. Quem sabe o anjo grita a sua senha. Que senha, meu irmão? O Espírito Santo já foi derramado. Não tem fila. Se tinha fila, eu furei. Porque no dia que eu recebi o entendimento, eu falei, é mesmo? Então vou entrar nesse quarto aqui e só vou sair daqui quando eu estiver falando um negócio que eu não entender. Ainda vou falar disso. Qual é a evidência do batismo? Está mais para frente na série. Essa série deve durar até 2029, a gente acaba. É isso, batismo no Espírito Santo. É tipo assim, você vai para uma missão, você precisa se equipar. Batismo no Espírito Santo é um equipamento obrigatório. Para o cristão viver a fé. Gente, você está pensando que é fácil você viver em santidade no mundo do jeito que está? Sem o Espírito Santo, você acha que vai conseguir? Não se corromper com propostas? Eu estou agora me fazendo de bobo. Por onde eu estou, não estou vendo nada. Chego, saio, pago no hotel, não olho para o sol, ando olhando para cima. Porque as propostas, meu Deus, o mundo, meu Deus. O mundo está demais, gente. Está demais por onde você anda. Você acha que sem o Espírito Santo você vai conseguir viver a fé? Do jeito que as coisas estão difíceis. Você anda pelo... Eu estava falando hoje... Você anda pelo nosso bairro, anda aqui pela Avenida Brasil, passa ali na saída da ilha, você olha naturalmente e fala, meu Deus, onde a gente vai parar? Se você não tiver a força interior do Espírito Santo, não vai dar. Amém, queridos? Então, sem o batismo com o Espírito Santo, a igreja nunca poderá manifestar o poder de Deus. E aí depois a gente já conversou que chegamos a essa conclusão, né, de que ele é um equipamento básico necessário para o início da caminhada. Eu acho que eu até botei uma frase assim. O batismo no Espírito... Não, acho que foi depois. Tá mais para frente, depois eu vou falar. E aí a gente começou a conversar qual é a condição para receber. Preste atenção, gente, o batismo com o Espírito Santo é algo que você recebe. É só você ler, eu vou ler ainda essas passagens mais para frente, quando eu for mostrar para vocês isso acontecendo de maneira assim. Em livro de Atos está lotado de exemplo. Batismo, e receberam, e oraram para que recebessem o Espírito Santo. E tal. Então, batismo com o Espírito Santo você recebe. Então, qual é a condição para eu receber? E a gente chegou a essa conclusão, que a única condição para receber é ser nova criatura. A gente leu aqui Atos 2,38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão. Então, para na vírgula. A primeira parte do versículo 38 de Atos 2, até a segunda vírgula aqui, até pecados ali, está falando de conversão. Eu não sei se você sabe, mas a conversão começa no arrependimento. Eu vejo muita gente se esquecendo dessa partezinha hoje em dia. Quer aceitar Jesus? Antes de você perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus, pergunta se ela quer se arrepender da sua vida de pecado. Porque aceitar Jesus sem arrependimento, a pessoa precisa ter uma plena consciência de que a vida que ela está levando não é legal, ou não vai trazer benefício. E aí ela se arrepende. O que é arrependimento, pastor? Bom, já que você perguntou, vou responder. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é assim, eu estava indo para cá, não quero mais isso não, eu vou para onde agora? Para o outro lado. Arrependimento é mudança de direção. Então, arrependei-vos cada um de vós e seja... O que é o batismo no nome de Jesus? Batismo nas águas. Então está falando de conversão. Então você se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, é a marca do arrependimento, e você é batizado em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, é assim que você foi batizado? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é batizado nas águas. Então ali está falando do batismo nas águas, remissão de pecado. E após isso, vocês estão aptos para receber o
Dom do Espírito Santo, a gente vai ver mais à frente, que vem através do batismo no Espírito Santo. Então, uma vez que você se arrependeu, é nova criatura, você está apto para receber o batismo no Espírito Santo. Não tem mais o que esperar. Pastor, mas é porque eu tenho que melhorar mais um pouquinho. Não. Não é para quem é bom, não é para quem não erra, porque senão ninguém era batizado. É para quem crê e toma posse. O Espírito Santo já foi derramado, a gente conversou sobre isso. Agora, receber, a gente conversou sobre isso, gente, como direito exige sempre o quê? Crença. Então, o que eu preciso para receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro, eu preciso crer que é real e que é para mim. E pelas Escrituras, a gente vê. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2, é real e é para nós. Assim como um dia você recebeu a salvação. Como que você recebeu a salvação? Como que você recebeu a salvação? Porque você creu, pela fé. Não está escrito lá em Efésios 2,8? Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Então, assim como a salvação é pela graça, ou seja, dom de Deus você recebe quando crê, o batismo no Espírito Santo você também recebe quando crê. Crê que é para você e tomar posse como direito, gente. O inferno não pode te tirar isso. Só um entendimento errado sobre, não, pastor, eu tenho que esperar mais um pouco, porque minha vida ainda não está legal. O entendimento errado vai te privar disso. Agora, o inferno mesmo não pode, nem o inferno todo reunido pode te privar disso. Então, receber como direito sempre vai exigir de mim um exercício de fé. É direito, mas eu recebo pela fé, não é do nada, eu preciso exercer fé. Amém, gente? E aí a gente concluiu isso também. Estou só relembrando, não sei nem se eu vou conseguir entrar na aula de hoje. Aula, né? Já estou até falando aula, é isso aí, vamos embora. Servir a Deus e ser edificado depende, diga comigo, depende do batismo no Espírito Santo. Ser edificado também, pastor, é claro, porque é ele que vai abrir teu entendimento espiritual, e eu tenho esse testemunho pessoal. Isso eu posso falar. Depois que eu tomei posse, eu não vou nem dizer assim depois que eu fui batizado. Depois que eu tomei posse, no ano de 2017, eu já era cristão desde 2005, mas eu só tomei posse quando o entendimento chegou em 2017, lá no Paraguai. Tomei posse do batismo no Espírito Santo de 2017 para cá, o meu entendimento da palavra abriu. Completamente, mudou completamente. A Bíblia se tornou colorida. Isso que a gente faz aqui com ela de maneira física, ó, de colorir, a minha Bíblia é toda pintadinha, isso que a gente faz aqui, isso para mim se tornou colorido. Batismo no Espírito Santo abre o teu entendimento espiritual. Então, para você ser edificado na revelação, o batismo no Espírito Santo é fundamental. Se você não é batizado no Espírito Santo, você ainda não sabe o quão limitado você é nas verdades espirituais. Porque eu também era. Amém, gente? Você está animado com essa quarta-feira? É um assunto fundamental. De repente não te anima muito, mas te deixa de pé. Presta atenção, o assunto fundamental não é para te animar, é para te deixar de pé. Eu estou preocupado em te deixar de pé. Você tem que ficar de pé em cima desse fundamento. Rapaz, eu tenho que então ser batizado mesmo. Aí eu fechei com isso aqui, ó. Batismo no Espírito Santo não é uma linha de chegada. Maravilha, porque muitos lugares têm essa visão, né? Um dia eu chego lá, como se o batismo no Espírito Santo fosse um selo, um prêmio no final da carreira. Não, nada disso. O batismo no Espírito Santo não é um prêmio para poucos, é uma necessidade para todos. É equipamento obrigatório, Rafaela. Não é assim, eu quero esse carro com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, é opcional. Eu quero esse carro com 2 portas ou 4 portas, é opcional. Eu quero esse carro com vidro elétrico, é opcional. Eu quero esse carro com roda ou sem roda. Como é que é? Sem roda é carro? Então, sem batismo no Espírito Santo também não vai dar. Não é opcional. É fundamental.
Amém, gente? Então, hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre alguns benefícios, para te animar. Benefícios do batismo no Espírito Santo. Primeiro deles, no momento que você é batizado, já cai 5 mil na tua conta. Ah, ficou animado para ser batizado, né? Ô, glória, já vai começar a falar em língua agora, pastor. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, esse pastor está engraçadinho. Quais são os benefícios de você ser batizado no Espírito Santo? Então vamos conversar um pouquinho. Primeiro deles, o batismo no Espírito Santo, ele me capacita para entrar na dimensão do sobrenatural. Agora vem, pastor, que esse papo. Eu e você fomos chamados para andar no sobrenatural. O que é sobrenatural, pastor? O nome já está falando, meu filho, acima do natural. Eu e você, como filhos de Deus, não precisamos limitar a nossa vida e as nossas expectativas naquilo que nós vemos de maneira natural. Nós podemos crer num Deus que age de maneira sobrenatural, mudando circunstâncias naturais com aquilo que é uma realidade da palavra ativada pela fé, pela crença. Quando eu creio, eu ativo a realidade sobrenatural para que ela se manifeste no natural. Isso é vida de fé. E o batismo no Espírito Santo, ele me capacita para ter experiências sobrenaturais com Deus, para entrar no grupo das manifestações sobrenaturais. O primeiro que eu quero falar é o dom do Espírito. É através do batismo no Espírito Santo, gente, que o dom do Espírito começa a se manifestar na vida do cristão. Se você for ler lá no livro de Coríntios, está bem claro lá quais são os dons do Espírito. Preste atenção, a gente leu em Gálatas o fruto do Espírito, e em Coríntios está o dom do Espírito. Fruto do Espírito vem como resultado do Espírito Santo habitando em mim e visa a minha transformação de vida. Dom do Espírito vem como resultado do batismo no Espírito Santo e visa o servir a Deus e ajudar as pessoas nos dons. Assim como são 9 características do fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, assim como são 9 características do fruto, são 9 manifestação dos dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de operar milagre, dom de maravilha. São 9. Está tudo lá em 2 Coríntios. Se eu não me engano, no capítulo 12, fala dos dons. Só para mostrar que da mesma maneira que eu cresço nos dons, eu tenho que crescer na transformação de vida. Porque não é viável eu operar nos dons sem transformação de vida. Por isso que a gente não pode se enganar com dom. Porque manifestação de dom não é aprovação de conduta. Porque o dom quem dá é Deus e é irrevogável. Manifestação de dom do Espírito, não, pastor está profetizando, palavra de conhecimento, me deu uma palavra, falou da minha vida, que coisa que ninguém sabia, é mesmo? É dom, não se impressione com isso. Porque se dom fosse aprovação de conduta, Jesus não falaria assim, e muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos. O dom de profetizar é dom do Espírito. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome operamos maravilha, operação de maravilha e de curas sobrenaturais é dom do Espírito. Então eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, porque vocês vivem na prática da iniquidade. Viviam na prática da iniquidade, mas estavam operando nos dons. E Jesus não falou, mentira, vocês não expulsaram o demônio, não. Jesus não falou que era mentira. Jesus falou, eu não conheço vocês. Eles operavam nos dons, mas estavam na prática do pecado. Então não se impressione com dom. Prega bonito, é mesmo? Se você não anda com a pessoa, você não vai conhecer o caráter dela. Fruto. A árvore é conhecida não é pelo dom, é pelo fruto. Porque fruto é resultado do Espírito Santo habitando em mim, transforma a minha
vida. Então a árvore é conhecida pelo fruto, não pelo dom. Pode rodopiar, pode falar em língua, virar o olho, pode ficar à vontade. Não está me dizendo nada, queridos. Dom espiritual não é sinal de maturidade também, porque a igreja de Corinto operava em todos os dons. Ela era conhecida como a igreja que operava em todos os dons. Tinha todos os dons na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, quando foi lá, falou assim, olha, eu queria falar para vocês os negócios mais profundos e tal, mas não vou poder porque vocês são carnais. São crianças, porque essa divisão aí, essa guerrinha, uns de eu sou de Paulo, prova que vocês são carnais, operando no dom e criança espiritual. Então, dom nem é aprovação de caráter, nem é sinal de maturidade. Eu digo uma pessoa madura, quando ela é a primeira a perdoar. Opa, madura, hein? Consegue conviver bem com os outros. Maduro. Maduro é esse. Então, gente, esses grupos de manifestação sobrenatural vêm como resultado do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, como eu tinha falado, eu falei 2 Coríntios, né? É 1 Coríntios 12. Tá lá nos versos de 7 a 11, os dons do Espírito. Tá? Eles são assim chamados, são manifestação, a porta, que tem como porta de entrada, né, o poder do Espírito Santo. Sabe, gente? E viver no sobrenatural, olha só, deixa eu botar aqui Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins. Deixa eu trazer um entendimento para vocês sobre esse texto aqui. Jesus está falando que nós vamos ser o quê? Nós vamos ser o quê? Testemunha de quê? Testemunha de quem? Lê o texto. A gente vai ser testemunha de quem? E sereis? Quem falou isso? Então a gente vai ser testemunha de quem? Isso, gente. Está no texto. Vocês serão minhas testemunhas. Então nós vamos ser testemunha de Jesus. Amém? Amém. O que é uma testemunha? Muito legal. Alguém que fala daquilo que vive e presenciou. Você andou com Jesus? Então como é que você vai ser testemunha dele? Como é que você vai ser testemunha de Jesus se você não viu os milagres que ele operou? Então, o batismo no Espírito Santo vai te capacitar a entrar no sobrenatural, a viver as suas experiências com Jesus, a ver Jesus se manifestar na tua vida, para que você possa testemunhar do que ele fez na tua vida, não só do que você leu na Bíblia. Entrar na dimensão sobrenatural e viver experiências sobrenaturais com Deus no teu dia a dia, para você poder falar, eu estava doente, minha filha ficou doente, tal, eu orei, Jesus se manifestou, curou, eu estava assim, Jesus se manifestou, você vai ser testemunha. Você lembra do endemoniado de Gadara? Jesus chegou lá, expulsou os demônios, ninguém podia, tal. Daqui a pouco o cara, eu vou com você, Jesus. Jesus falou, não, agora você vai para onde? Para a sua casa, e você vai falar para os seus, aqui, tudo aquilo que eu fiz na tua vida. A nossa maior pregação é o testemunho daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, gente. Então, só o batismo no Espírito Santo vai te capacitar a viver experiências sobrenaturais com Deus, para que você possa testemunhar das suas experiências com Ele. Aí você vai se tornar uma testemunha. Eu vivi isso, eu vivi esse milagre. Eu estava numa situação assim, mas eu orei, o Espírito Santo me ajudou, eu pedi a Ele, a situação virou. Pronto, testemunha, hein? Muito mais do que testemunhar do que lemos, é testemunhar dos seus feitos sobrenaturais na nossa vida. Muito mais do que testemunhar só daquilo que você lê. Então, eu vou fechar essa primeira página. Gente, eu estou falando dos benefícios de ser batizado com o Espírito Santo, não estou? Sabe quantos são?
1, 2, 3, 4. São 4 que eu listei aqui, só consegui falar 1. Tem mais quarta-feira para frente. Então, vou fechar com isso aqui, ó. O fruto do Espírito é para a vivência da nova criatura. Mas os dons do Espírito são para serviço da nova criatura. Então, o fruto do Espírito é para a transformação da sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Isso se manifesta em você. Agora, os dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, dom de profetizar, dom de língua, variedade de língua, dom da fé, dom de curar e dom de maravilha, são 9. Isso daí é você servindo a outros. A manifestação dos dons é para que você venha servir a outras pessoas e servir a Deus no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, assim como nascer de novo e ter o Espírito Santo habitando em nós, presta atenção, assim como nascer de novo e ter o Espírito Santo habitando em nós é a porta de entrada para o fruto, vocês estão entendendo? Nascer de novo e ter o Espírito Santo dentro como semente é a porta de entrada para o fruto se manifestar. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, o fruto do Espírito está pronto para se manifestar na tua vida. Assim também, o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para a manifestação dos dons. Dever de casa, leia 1 Coríntios 12, para você ficar mais inteirado com relação aos dons do Espírito Santo. Amém, gente? Quero te desafiar. Se você não é batizado no Espírito Santo, tome posse disso pela fé. A gente ainda vai chegar aqui na aula que eu vou falar como receber, né? Mas você já pode exercitar isso. Creia que é para você. Creia que está disponível, creia que é para você e tome posse pela fé. Entra no teu quarto, vai para o teu ambiente, Senhor, eu creio, é para mim, eu tomo posse. Isso vai te levar para outro lugar, para outra dimensão no mundo espiritual. Amém, queridos?